Carta de Paulo aos Gálatas, 3º capítulo, verso 1. Aleluia. Gálatas, 3º capítulo, verso 1. Glórias a Deus. Diz assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Amém? Amém. Por enquanto, somente até aqui. Nós já vimos no começo do culto sobre Gálatas capítulo 1 que estava rodando por aquelas cidades um falso evangelho. Esse falso evangelho era o evangelho da lei, o legalismo da lei. O que é a lei? A lei se encontra nos livros tem Gênesis, né, que conta a história da criação. Ainda não tinha lei. Depois tem o livro de Êxodo, a partir do capítulo 20, né, tem os 10 mandamentos. Aí vai começar toda a lei ser escrita, né, por Moisés, inspirado por Deus, é claro, e vai até Deuteronômio. E dessa lei existem 613 mandamentos. Não é só 10, é 613 mandamentos. E também existiam maldições. Lá em Deuteronômio 28 está bem claro: maldito é todo aquele que não permanecer no livro dessa lei para o fazer. Ou seja, se você praticasse 612 mandamentos e deixasse de praticar um, automaticamente você estava debaixo da maldição. Tiago vai deixar isso claro. Se nós estamos estudando, né, a carta de Tiago. O apóstolo ele vai deixar bem claro: se você deixar de obedecer um dos mandamentos, você é desobediente em todos. Mas por que isso acontece? Será que Deus é injusto fazer uma coisa dessa conosco, né? Deus sabe que somos pecadores. Deus sabe que nós não somos perfeitos. É exatamente justo. E não é uma boa notícia para nós. Se nós irmos pela lei, não é uma boa notícia, é uma má notícia. Mas então, como que eu faço, irmão, para me ser salvo? Está aí a questão. Deus é justo. Deus não vai salvar pecadores injustos que transgridem a sua santa lei, os seus santos mandamentos diariamente. Como é que faz então? É aí que entra o Evangelho. Aí que entra Jesus, aquele que consumou a salvação na cruz, aquele que levou sobre si os seus pecados, tomou o seu pecado sobre ele. E o castigo que Deus mandaria sobre a humanidade, mandou sobre Jesus. Por isso que a morte na cruz é terrível, é sangrenta, violenta. O Filho de Deus foi dilacerado na cruz. Por amor à nossa alma, Deus fez isso. Deus entregou seu próprio Filho por amor de nós. Essa é a mensagem do Evangelho. João 3,16 é o texto áureo do Evangelho. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para morrer por nós. Então na cruz nós contemplamos o amor de Deus. Nós contemplamos a santidade de Deus também. Nós contemplamos o que Deus faz com o pecado. É aquilo que Ele fez com Jesus na cruz. Jesus foi moído pelo nosso pecado. Nós contemplamos também a justiça e o juízo de Deus. Deus trata o pecado dessa forma. O preço do pecado é a morte, diz a Bíblia. Só que você vai entender até o final dessa mensagem
você vai entender. Por que Paulo está chamando os Gálatas de insensatos? Está chamando eles de homens que começaram no poder do Espírito, na fé, agora estavam querendo ir pela carne, pela lei. Exatamente por causa disso. Cristo tinha resgatado eles, salvado eles, pelo poder de Deus, do Espírito. Eles receberam o Espírito Santo pela pregação da fé, mas agora estavam querendo acrescentar a fé, a sua salvação, obras da lei, circuncisão, sábados e todos os preceitos mosaicos. Então Paulo vai duramente os repreender, porque este é um falso evangelho, um evangelho de boas obras, a qual faz o homem achar que merece o céu, e não merece o céu. Se você ler a Bíblia, pelo menos uma vez inteira, você vai entender isso, que todos pecaram, e nenhum é merecedor do céu. O único que é merecedor é Jesus, e foi aquele que morreu na cruz para nos salvar, foi aquele que deu seu sangue para nos salvar. A morte de Cristo não é inspiração e não é exemplo para nós. A morte de Cristo é expiatória, ou seja, foi no nosso lugar. Se um bombeiro morrer salvando alguém, é uma inspiração para nós a história dele, né? É o exemplo para nós. Mas a morte de Cristo não é exemplar ou inspiração somente. Ela é expiatória. Jesus morreu, foi sacrificado em nosso lugar. Vamos continuar o verso 6 agora. Agora Paulo vai dar o exemplo, a experiência de Abraão, né, que viveu antes da lei de Moisés, 430 anos aproximadamente. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão benditas todos os povos. O que está dizendo o texto aqui? Aí Paulo vai dizer sobre a salvação. É o caso de Abraão. Abraão, ele creu em Deus, ele não fez nada, ele somente creu. E através da sua crença no Senhor, dele ter fé no Senhor e acreditar na voz daquele que o chamou para sair da sua parentela e obedecer à voz do Eterno, isso, a Bíblia diz, foi imputado para a justiça. A Bíblia, ela foi escrita no Antigo Testamento em hebraico, no Novo Testamento em grego. E a palavra grego imputado aqui, ou hebraico, significa colocado na conta, acreditado na conta. É a mesma coisa que você não tem. Você está sem R$1 no banco lá, eu chegar e depositar R$50 mil na sua conta lá. Então foi isso que Deus fez. Deus acreditou, colocou na conta de Abraão a justiça dele. Por isso Abraão foi justo e foi chamado amigo de Deus. Vamos continuar, verso 7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Então, a descendência espiritual de Abraão hoje, quem é? Os da fé. Os da fé. Os que têm a mesma fé, caminham pela mesma fé que caminhou o pai Abraão. Verso 8. Ora, tendo a Escritura previsto, que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Então a Escritura já estava prevendo que Deus iria salvar, justificar as pessoas, os seres humanos, pela fé. O que é justificação? É Deus te justificar, te absolver da culpa, te absolver do pecado, te perdoar. Isso é justificar. Mas por que Deus fez isso? Porque Jesus levou a sua culpa, levou o seu pecado, levou as suas enfermidades, levou as suas transgressões na cruz. Então Ele leva a justiça para você, salvação, libertação, aleluia, perdão, expiação, remissão, redenção. Redenção e remissão significa comprar. Ele comprou, Ele pagou a nossa dívida e nos comprou para Deus de volta. Nós estávamos perdidos e vendidos ao pecado, condenados ao inferno, dominados por Satanás. Agora Ele nos tirou da escravidão e nos chamou e nos fez filhos de Deus. Essa é a notícia do Evangelho. Por isso que a palavra Evangelho significa boas novas. Por quê? Por que temos que ter as boas novas, que é o Evangelho? Por causa da má notícia. Qual é a má notícia? Que diante de Deus todos pecaram e carecem da sua glória. Então Deus anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todos os povos, nações e famílias. Verso 9. De modo que
os da fé são abençoados como o crente Abraão. Os da fé. Verso 10. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Então, Paulo não está falando mal da lei aqui. Mas ele está dizendo, se você quer usar a lei para se salvar, você não vai se salvar. Você vai estar debaixo da maldição. As suas obras da lei te trazem debaixo da maldição. Por quê? Ele vai explicar o porquê. Esse texto aqui é Deuteronômio 28. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Então eu posso ensinar toda a lei, mas se eu não praticá-la, não vai me fazer justo. Pelo contrário, mais amaldiçoado ainda. Porque eu estou pregando algo da lei que eu não pratico. Eu estou falando, não pode adulterar, não pode roubar, não pode mentir, tem que guardar a festa da Páscoa, tem que guardar os sábados, tem que trazer a oferta, tem que sacrificar os animais, mas eu não fazer, estou cometendo pecado. Assim era na lei. Os 613 mandamentos eram para ser seguidos à risca, e quem não seguisse estava debaixo da maldição. E se você ler a história de Israel, não foi das melhores. Eles viveram constantemente como uma roda gigante. Ora eles tiveram momentos altos, ora momentos baixos. Por quê? Porque o homem é pecador. Os judeus, os gentios, são pecadores. E nós vimos aqui também que Paulo citou gentios. Quem são os gentios? Gentios são todas as nações. Todas as nações. E os judeus, que são Israel, são a descendência de sangue de Abraão. De sangue. Israel, judeus, Jerusalém, hebreus, é tudo o mesmo povo, só tem nomes diferentes aí. Gentios são quem? Os gregos, romanos, egípcios, japoneses, chineses, brasileiros, americanos, todos nós somos gentios. Então Deus, para nos alcançar, não nos alcança pela lei, mas Ele nos alcança pela graça, pelo Evangelho, pela salvação. Verso 11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então Paulo está dizendo, olha, é evidente que pela lei ninguém vai ser salvo, nem justificado diante de Deus. Porque o justo vive na fé do Senhor. E a lei não procede da fé, mas quem conseguir praticar toda a lei, viverá por ela, e será julgado por ela, consequentemente. Então, nós observamos aqui o seguinte, a distinção. Por que é que você tem na sua Bíblia aí Antigo Testamento, ou Velho Testamento e Novo Testamento? Antiga Aliança e Nova Aliança. A maioria dos crentes não sabem diferenciar isso. Eles leem o Antigo, pegam textos de lá, que talvez nem são para a igreja e aplicam para a igreja. Mas não são para a igreja. Não são regra para a igreja. O sábado mesmo é um grande exemplo, né? As pessoas fazem uma confusão com isso. Então nós devemos tomar muito cuidado. Versículo 13. Esse é muito maravilhoso, hein? Graças a Deus por isso. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Aqui está mais claro, né? Mais claro do que isso não existe. Maldições da lei, Cristo nos resgatou. Maldições, eu poderia entrar no assunto aqui, tem vários tipos. Tem as maldições do homem, né? Pessoas que jogam praga em vocês, famílias talvez, alguém no trabalho. Tem maldições de feiticeiros, de bruxos, macumbeiros, né? Tem maldições que você mesmo joga em você. Todas essas são ficha. São ficha. Agora essa maldição da lei é a pior de todas. Porque não vem do homem, não vem do diabo. Vem de Deus. E não é algo injusto, não é algo sem causa. Não é algo que é movido por inveja ou raiva, como são as maldições a essas que eu falei. É uma maldição justa, por quê? Porque é contra o pecado.
É contra a desobediência à lei de Deus, à santa lei de Deus, à santa palavra de Deus. Então, não são maldições sem causa, infundadas, né? Ou egoístas, ou por inveja, como são as maldições do homem. Essa maldição da lei é a própria maldição do Senhor sobre aqueles que desobedecem seus preceitos. E isso não é uma boa notícia para ninguém, nem para mim, nem para vocês, nem para nenhuma criatura. Porque diante dessa lei, nós somos pó, nós somos falhos, pecadores, estamos nus diante de Deus. O profeta Isaías entendeu isso, ele escreveu lá em Isaías capítulo 64, verso 8, se me fala a memória, que todas as nossas justiças para Deus são como tapo de imundícia. Tapo de imundícia era o pano que as mulheres judias usavam no seu período menstrual. Então, Isaías está dizendo, é forte, que a nossa justiça para Deus é aquilo, é aquele pano imundo. E agora, como diz o Chapolin, quem poderá nos ajudar? Quem poderá nos defender? Quem poderá comparecer diante de nós para ser nosso advogado, para ser o nosso representante, o nosso mediador entre Deus e o homem? Quem? Davi não conseguiu, Moisés também não conseguiu, a lei de Moisés também não conseguiu. Não porque ela era injusta, pelo contrário. Quem então poderia nos livrar de tão grande maldição, de tão grande castigo, de tão grande pecado de desobediência que nós cometemos? Essa resposta é Cristo. Cristo Jesus, o Salvador, aquele a qual nós devemos toda a honra e toda a glória e todo o louvor, aquele que é o único digno, de acordo com a Bíblia. Apocalipse capítulo 5 diz que ele é o único que é digno de receber a honra, a glória, a força, o poder e o louvor. O fato de eu estar pregando aqui, vocês estão aqui na igreja ouvindo, não significa nada, que vocês têm algum tipo de dignidade. Ou de eu ser evangelista, ou ser pastor, não. Nenhum de nós somos dignos. Digno é aquele que morreu na cruz, aquele que verteu seu sangue na cruz, é aquele que nos resgatou. O que é resgatar? Eu vou usar um exemplo bem claro. Você está numa casa pegando fogo, vem o bombeiro e te resgata. Foi isso que ele fez. Estávamos já prontos para o fogo eterno, preparados para o julgamento, para o juízo, para a condenação justa de Deus, para receber toda a cólera, toda a ira e punição de Deus contra o mal. Porque se Deus é bom, vamos ser lógicos. Deus é bom, o que ele tem que fazer com o mal? Punir, não é? Se ele é justo, o que ele tem que fazer com a injustiça? Punir. A mesma coisa o juiz. Você vai diante de um juiz, o cara estupou, abusou de um monte de criança, aí o juiz vai lá, eu vou perdoar esse cara, ele é bonzinho. Você vai falar o quê? Esse juiz não presta, né? Porque ele foi injusto. Deus é justo. O que Deus vai fazer com o mal? Vai punir. Mas como que eu escapo da punição, da maldição, da condenação eterna? Se escondendo, estando debaixo das asas de Cristo, da graça de Cristo, do amor de Cristo, do perdão de Cristo, vivendo por Ele e para Ele, para a glória dEle. A questão aqui não é aceitar Jesus ou não. A questão aqui é viver para Ele, é adorá-lo, é amá-lo, é honrá-lo, é crer no seu Evangelho, crer no seu perdão e confiar totalmente que a sua salvação é por causa dEle e é para Ele. Porque Ele morreu na cruz. Ele te resgatou da maldição da lei do seu Pai. Porque Jesus é o Filho de Deus. Deus é o seu Pai. Então Ele nos resgatou da maldição do próprio Pai. Não porque o Pai seja ruim, pelo contrário. O Pai amou o mundo que entregou o seu Filho para nos salvar dessa maldição. Porque o Pai sabia que sua lei é perfeita e o homem é imperfeito. O próprio Davi diz: Senhor, minhas iniquidades são mais do que os fios de cabelo da minha cabeça. São inumeráveis. Me perdoa, Senhor, me expurga até dos pecados que eu cometo e nem sei que é pecado. Me perdoa, Senhor. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como Ele nos resgatou? Se tornando maldição em nosso lugar, morrendo naquela cruz, naquele madeiro, sendo dilacerado, sangrando. Para quê? Para que a bênção
do grande patriarca, né? Homem de Deus, Abraão, que significa pai de multidões, pai de multidões, para que a bênção de Abraão chegasse a nós, os gentios, que não somos judeus, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito da promessa. Olha o que a cruz fez, então, nos livrou da maldição, nos abençoou com as bênçãos de Abraão e ainda nos dá o Espírito Santo de Deus. Amém. Nos dá o Espírito Santo de Deus. Nos dá a presença do Consolador, a presença daquele que nos consola de todas as angústias e tristezas, nos santifica, nos corrige, nos convence do pecado diariamente. É isso que o nosso Salvador fez na cruz do Calvário. A bênção de Abraão está sobre você pela fé em Jesus Cristo. As maldições, não tenha medo delas. Se você estiver escondido do Cordeiro de Deus, debaixo do Cordeiro de Deus, do leão da tribo de Judá, essas maldições não te alcançam mais. Não te alcançam. Então não precisa ter medo das maldições do homem, porque da pior Jesus já nos livrou, né? O resto, para Jesus, ó, é ficha. É ficha. Sabe como que ele vai derrotar o anticristo? Somente fazendo isso, ó. Só soprando, pastor. Não vai pôr a mão. Aleluia. Só vai soprar. Como que Satanás vai ser amarrado e lançado no fogo para sempre? Não vai ser Deus que vai colocar a mão nele, nem Jesus. Vai ser um anjo, nem vai ser Miguel, hein? Vai ser um anjo. Um anjo vai amarrar e lançá-lo lá para sempre, eternamente. Então, queridos, o nosso Deus tem todo o poder. O nosso Cristo tem todo o poder. Aquela morte na cruz não deve ser em vão, não pode ser em vão. Não devemos deixar de falar dela. Porque ela é o centro de toda a Bíblia. É a mensagem da cruz que é o poder de Deus, que é o poder do Evangelho, que é a nossa fé, a nossa salvação, a nossa esperança e a nossa segurança. É o Salvador. É Jesus de Nazaré. Fomos comprados por bom preço. O preço da sua alma, do resgate da sua alma, do resgate da sua vida, não foi pago com ouro, não foi pago com prata, não foi pago com ofertas, não foi pago com votos, não foi pago com orações, não foi pago com dinheiro, não foi pago com qualquer coisa que você possa imaginar. O preço da redenção da sua alma foi pago com o sangue do Filho de Deus, com o sangue de Jesus. Verso 15. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga, ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e seus descendentes. Não diz aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e o teu descendente que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pôde abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se faz a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. E porventura a lei é contar as promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Então, Paulo está explicando aqui bem claramente que a promessa foi feita a Abraão, foi anterior à lei. E ela, haja vista, é maior do que a própria lei. Porque é a promessa de uma bênção, de uma salvação. E ela veio a se cumprir em Cristo. Glórias a Deus. Através de Cristo Jesus, nós temos a salvação. Temos a verdade. Não porque a lei é ruim ou é contra as promessas de Deus,
mas porque a lei não pode salvar. Paulo está dizendo, está aqui no verso 21, não pode dar vida, não pode dar justiça, nem verdade, embora ela seja a lei de Deus, uma lei justa, santa e verdadeira, ela não pode transformar ninguém em nova criatura. Não pode fazer ninguém nascer de novo. Não pode fazer ninguém ser justo. Pelo contrário, mostrou quão injusto o homem é. O quão pecador o homem é. O 22 diz, mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus, Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Então a Escritura colocou todos debaixo do pecado. A lei de Deus colocou todos debaixo do pecado, porque todos desobedeceram. Para que, mediante a fé em Jesus, o seu sacrifício na cruz, os homens então obtivessem a promessa, né? A salvação que é concedida àqueles que creem. Verso 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei, e nela encerrados. Para quê? Para essa fé que de futuro havia de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ou sujeitados ao aio. Então aqui nós observamos que antes de Cristo vir, o Evangelho vir, o homem vivia pela tutela da lei. A lei era um aio. O que é um aio? Aios são curadores, tutores, né? Tutela, até tem o conselho tutelar. Sabe o que é conselho tutelar? Que cuida das crianças. Então, a lei cuidava das crianças, né? Cuidava das crianças, que eu falo é os adultos, é o ser humano. Porque eles não estavam preparados para receber herança ainda. Tutela é isso, aio é isso, no significado da palavra. Curadores, tutela, aio. Mesma coisa que você que já tem idade de morrer, seu filho tem 10 anos, ele não pode receber a tua herança, você só tem um filho, não pode receber a tua herança. Vai ter que ter alguém responsável, um parente, para cuidar dele até que ele tenha maior idade e receba a sua herança, né? Porque ele não tem a autonomia diante da lei. Então é mais ou menos isso que Paulo está dizendo aqui. A lei colocou todos debaixo do pecado e foi como uma tutela, como um aio, que serviu para levar as pessoas até Cristo, para elas receberem a herança, a graça, o amor, a salvação, a absolvição, o perdão. É isso que está dizendo aqui, é muito claro. De maneira que já não permanecemos mais subordinados àquele aio, àquela velha lei, mas agora somos subordinados e sujeitos ao autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. Somos subordinados à lei de Cristo, a andar pela fé, a andar pelo Espírito, a andar pela palavra, a ser transformado de glória em glória até a imagem do Senhor. Então é isso que a palavra está dizendo. Verso 26. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. É mediante a fé, somente através dela. Porque todos quanto foste batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Verso 28. Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Não precisam mais de tutor, não precisam mais do aio da lei, porque já estão recebendo a herança, já estão recebendo a promessa que foi feita a Abraão através daquele que é o Todo-Poderoso Cristo. Então você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Se você quiser mais esclarecimentos, leia o livro de Romanos, a carta aos Romanos. Lá vai estar mais explicado do que aqui ainda, esse ensinamento de Paulo. Isso é maravilhoso, amém? Vamos se colocar em pé nesta noite. Cristo Jesus veio para nos salvar, veio para nos libertar.